E aí, galerinha do oitavo ano, essa é a nossa última aula do primeiro bimestre, né? A aula 10. E hoje nós iremos fazer a última página da apostila, a página 35, que fala sobre porcentagem, tá? Vocês já sabem o que é uma porcentagem, né? Porcentagem nada mais é que uma fração com denominador 100, né? Aqui nós temos algumas porcentagens que são fáceis de calcular, né? Já são conhecidas aí da maioria. A primeira é a porcentagem que representa a totalidade, né? 100%. O que é 100%? 100% é o total. A gente já costuma ver isso muito na medição de bateria de celular, né? Por exemplo. A gente sabe que quando a bateria está carregada, ela está em 100%. Né? Quando a bateria está pela metade, a gente sabe que ela está em 50%. 25%. Ela está um quarto da sua capacidade, né? Ó, 10%, um décimo da sua capacidade. E 1%, um centésimo da sua capacidade. Então isso daqui são porcentagens notórias, assim, ó, fáceis de calcular. Então, 100%, como é que a gente representaria essa porcentagem em forma de fração? Se nós sabemos que a porcentagem é uma fração com denominador 100, seria 100 sobre 100, certo? Uma fração com o numerador 100, porque aqui na frente está 100, e o denominador 100, porque como é porcentagem, toda porcentagem tem denominador 100. Uma porcentagem de 50%, como que eu representaria isso em forma de fração? 50 no numerador, porque é 50%, e como é porcentagem, denominador 100, 50 sobre 100. Simplificando essa fração, né, podemos cortar aqui ó, um zero do 50 e um zero do 100, fica 5 sobre 10. Simplificando 5 sobre 10 por 5, eu tenho meio, ou seja, metade, né, um meio. Então sabemos que 50% sempre vai representar a metade do total. 25% é o total dividido por 4. Como que a gente pode provar isso? 25 sobre 100, simplificamos essa fração por 25, né? 25 dividido por 25 dá 1, e 100 dividido por 25 dá 4. 1 quarto, ou seja, uma porcentagem de 25% é 1 quarto de alguma coisa, ou seja, você dividir alguma coisa por 4. 10%, parecido, né? 10 sobre 100, corta um zero aqui, você vai ter 1 sobre 10, um décimo. Um décimo de alguma coisa é a mesma coisa que você dividir por 10. E por último, 1%, 1 sobre 100. Não tem como simplificar, já tá né, a fração irredutível. Um centésimo de alguma coisa, que é a mesma coisa que dividir por 100. Então, nós já vimos né, aqui a ideia da porcentagem em forma de fração, como seria. Agora nós vamos fazer o inverso. Nós temos a fração e vamos colocar ela em ideia como porcentagem. Então, é fácil de identificar. Se um centésimo é 1%, 3 centésimos será 3%, certo? 3%. Aqui eu ainda coloquei em forma de número decimal também, antes de colocar em forma de porcentagem, para facilitar o entendimento. Ó, 3 centésimos, você anda com a vírgula 2 casas para a esquerda. Ó, 1, 2, certo? O 3, a vírgula estaria aqui, correto? Nós vamos andar 2 casas para a esquerda. 0,03. Por que 2 casas? Porque o denominador é 100. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. 22 centésimos. 22 centésimos é o quê? 22%. Olha para cá, ó. 25% não é 25 centésimos? Então 22% só pode ser 22 centésimos, perdão, só pode ser 22%. Podemos pensar aqui na mesma ideia andando com a vírgula. 1, 2 casas para a esquerda. 0,22. Então 22 sobre 100 é a mesma coisa que 0,22, que é a mesma coisa que 22%. 75 centésimos é a mesma coisa que 0,75, que é a mesma coisa que 75%. 40 sobre 100, mesma coisa, 0,40 e a mesma coisa que 40%. Ok? E aí no exercício 51, ele pede já em forma decimal passar para porcentagem. Então aqui no número 50 a gente já fez né, da fração para o número decimal e depois para a porcentagem. Aqui é 51, o caminho é mais curto, é só do decimal para a porcentagem. Então 0,85, 85%.
0,12, 12%, 0,32, 32% e 0,52, 52%. Muito simples, muito tranquilo. No próximo exercício 52, ele diz o seguinte: aos 10 anos de idade, uma criança precisa dormir 10 horas por dia. Aos 16 anos, pode dormir 10% a menos. Quantas horas precisa dormir um jovem de 16 anos? Bom, ele diz o seguinte, que aos 16 anos você pode dormir 10% a menos do que dormia quando tinha 10 anos de idade. Então, aos 10 anos de idade, você dorme 10 horas por dia. Então, se pode dormir 10% a menos, então vamos calcular quanto seria 10% de 10. Né? Como que eu faço essa conta? 10% de 10. Vamos descobrir. 10% é 10 sobre 100. Certo? 10% é 10 sobre 100. De 10, calcular 10% de alguma coisa, o que eu faço? Eu transformo o de em uma multiplicação dessa quantidade, 10. Então é 10% de 10. Ou seja, vou multiplicar aqui o numerador pelo número, que está sozinho, né? 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. O denominador a gente repete, porque não tem denominador aqui para multiplicar, então eu vou repetir. Vai ficar 100 sobre 100. 100 sobre 100 é um número inteiro, né? É uma fração unitária, dá 1. 100 dividido para 100 dá 1. Se dá 1, então dormir 10% a menos é dormir 1 hora a menos. Certo? Então, aos 16 anos, você vai poder dormir 1 hora a menos, que é um total de 9 horas por dia. Entendido isso aí, turma? Beleza? Aos 10 anos, se dorme 10 horas por dia. Aos 16, pode dormir 10% a menos. Então, quanto que é 10% de 10? 1. 1 hora. Então, esse 10% a menos é 1 hora a menos. Então, você pode dormir 9 horas por dia. Exercício 53. Havia 400 pessoas no show. 30% delas eram crianças. Quantas crianças estavam lá no show? Então, aqui no exercício 53, ele demonstra duas maneiras diferentes de resolver o mesmo exercício. Né? No método 1, ele diz o seguinte: nós precisamos calcular 30%, certo? Então, para facilitar, vamos calcular quanto seria 1%. Depois que eu calcular 1%, eu multiplico por 30. Essa é a ideia do método 1. Então, 1% de 400, lembra que a gente descobriu que 1% é 1 centésimo, ou seja, basta dividir por 100. Então, vamos calcular 1% de 400 dividindo 400 por 100. Eu encontrei 4. Então, eu sei que 1% de 400 é 4. 30% de 400, então vai ser 30 vezes isso, né? 30 vezes 4, que vai ser igual a 120. Já no método 2, nós calculamos diretamente os 30% de 400, né? Transformando o 30% em uma fração com denominador 100, 30 sobre 100, e multiplicando essa fração, 30 sobre 100, diretamente por 400. Aqui o que nós podemos fazer é simplificar, cortando 2 zeros do 100 com 2 zeros do 400, para facilitar a conta. E aí nós encontramos a mesma multiplicação do método 1, né? 30 vezes 4, que vai dar também 120. Como o denominador aqui que ficou é 1, você não precisa colocar na resposta, né? Denominador 1 você pode apagar, pode tirar. 120. Repare, dá o mesmo resultado, né? Sendo pelo método 1, tanto pelo método 2. O método 2 eu particularmente considero muito mais fácil. Você faz de uma vez só. Então vamos ao exercício 54. Se dos 360 alunos de uma escola, 15% faltarem, a fração que corresponde ao número de comparecimentos é... Então repare no exercício 54, ele deu a porcentagem de alunos que faltou e está perguntando a fração dos que compareceram. Então ele dá uma informação e pede outra, né? Então vamos pensar o seguinte: considerando que 360 é o total, equivalente a 100%, e que 15% faltou, logo 85% estava presente, certo? Você só tem duas opções: ou o aluno faltou ou ele está presente. Então, se 15% faltou,
85% estava presente. É justamente o que complementa aqui os 15%, né, para dar 100%. Então, se 100% é o total, tira 15, diminui 15 disso aqui, vai dar 85. Então, 85% estava presente. Transformando 85% em fração, eu tenho 85 sobre 100. Então, uma fração simples aí, com denominador 100, para corresponder, né, o número de comparecimentos. Agora o exercício 55. Jonas comprará uma bicicleta que custa R$380 e será paga à vista com desconto de 10%. Então responda, de quanto será o desconto? Bom, para calcular a letra A aqui do exercício 55, ele já começou a conta, a gente só precisa complementar. Eu preciso calcular 10% de quanto? De 380, certo? Então, complementa aí, 10% de 380. E como eu faço essa conta agora? 10%, aqui ó, já transformei em forma de fração, 10 sobre 100. Vou pegar o 10 e vou multiplicar pelo 380. 10 vezes 380 dá 3.800 sobre 100, né? O denominador a gente vai repetir. E agora, como que eu encontrei R$38, que é a resposta do valor do desconto? Simplesmente eu cortei aqui os zeros, ó. 2 zeros do denominador com 2 zeros do numerador. Cortando esses 2 zeros, vai sobrar 38 sobre 1. O 1, como eu já disse, a gente pode tirar, denominador 1, sobra só R$38. Então esse é o valor do desconto, R$38. Qual o valor a ser pago pela bicicleta? Bom, se a bicicleta custa 380, basta subtrair o valor do desconto de R$38 e você tem o valor a ser pago, né? R$342. E se o desconto fosse de 15%, qual seria o valor da bicicleta? Vamos repetir a conta toda aqui da letra A, trocando 10% por 15, né? Aí vamos descobrir o valor de que seria do desconto, né? Seria R$57 de desconto ao invés de 38, se fosse 15%. 15 sobre 100 vezes 380. Multiplica aqui, 15 vezes 380 dá 5.700. Corta os 2 zeros, R$57 de desconto. Esse não é o valor da bicicleta, esse é o valor do desconto. O valor da bicicleta seria 380 menos 57, que dá R$323. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente encerra a apostila do primeiro bimestre. Obrigado aí por vocês terem assistido até o final e até a próxima.